Olá, boa noite. Estamos aqui em mais uma live de quinta-feira e começando aí para falar um pouquinho sobre temperamentos e ansiedade. Vamos esperar um pouquinho o Instagram notificar a galera. Sejam todos bem-vindos. Nayara já está aí, a nossa convidada, o Lucas, grande Lucas, a Jéssica, te conversar um pouquinho, né, para saber lidar melhor com a ansiedade e esse autoconhecimento que vem da ferramenta, né, dos temperamentos humanos. Bem interessante. Olha ela aí, senhorita Nayara. Ô Nayara, se você quiser já entrar, tá? Pediu aí para entrar. E a gente começa. Quero que vocês estão aqui enviar para uma, duas, três pessoas essa live para o pessoal vir participar um pouquinho. Vai ser bem interessante, né? Essa live aí sobre os temperamentos, ansiedade, como conhecer os temperamentos ajuda no processo de lidar com a ansiedade. Nayara tá entrando. Olá, E boa noite. boa noite. Tá Tá me conseguindo? ouvindo bem? Tô conseguindo te ver bem e te ouvir também. Legal, legal. O pessoal que está aqui com a gente estão ouvindo bem, dá um feedback para a gente aqui. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a ansiedade e os quatro temperamentos. E, senhorita Nayara, gostaria que você se apresentasse para o pessoal aqui. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Nayara. Eu sou uma mineira que mora em Vitória há muitos anos. A minha formação inicial é Direito. Eu sou formada em Direito há 15 anos. E sou especialista na defesa do consumidor também, os exatos 15 anos. Desde que me formei, trabalho e atuava nessa área. E me embrenhei pelo mundo da psicologia. E esse ano eu me formo. Seremos colegas de Uhul! profissão. Seremos colegas de Sim. profissão. E é isso, tenho uma filha, sou casada. E hoje e há algum tempo eu já estudo sobre temperamento, né? Já tem um tempinho aí, acho que quase 10 anos que eu já estudo sobre esse assunto, que é um assunto que muito me interessa, que foi muito importante Uhum. na minha história. Legal, legal. É, e aí, né, eu pensei nesse justamente sobre os temperamentos, porque é algo relevante, é uma ferramenta super interessante para a gente usar na prática clínica, que eu utilizo depois de um tempo, né? Primeiro o paciente chega ansioso, né? O pessoal que está chegando aí. Primeiro o paciente chega ansioso, a gente trabalha para diminuir os sintomas, né, da ansiedade, vai trabalhando ali naquela escuta clínica e tal, e diminuindo os sintomas a gente consegue introduzir a sabedoria dos temperamentos para ele já adquirindo o autoconhecimento e para ele conseguir pensar, porque, né, na ansiedade a gente fica meio que desorientado, a pessoa numa crise de ansiedade, num processo de ansiedade contínuo, ela fica meio que desnorteada das ideias, né, e ela, depois que diminuiu os sintomas, tanto físico quanto cognitivos, né, que esses pensamentos negativos e catastróficos, tudo vai dar errado, não vou conseguir, aquelas crenças limitantes, depois que a gente consegue diminuir isso, aí a gente introduz com a sabedoria dos temperamentos, com essa ferramenta, e e aí ela começa a ter mais clareza da própria vida, da realidade, das pessoas que ela se relaciona. E a gente bateu um papo, né, Nayara, um pouquinho antes, e eu queria que você falasse a sua experiência de conhecer sobre o seu temperamento, sobre os temperamentos, mas o seu particularmente, né? Um sorriso de uma sanguínea, né? Assim, uma expressão sua de uma sanguínea. E como que você descobrindo isso te ajudou a lidar com a sua ansiedade?
Então, eu iniciei o meu processo terapêutico há mais ou menos uns 12 anos. E eu não tinha conhecimento dos 4 temperamentos quando eu iniciei esse processo. E aí, muitas coisas me incomodavam digamos, na minha estrutura do ser, né? Assim, me incomodava o fato de ser inconstante, de não conseguir levar nenhum projeto à frente. Me incomodava essa coisa de não saber falar não para as pessoas, de querer agradar todo mundo de um modo geral. Algumas coisas relacionadas ao meu temperamento me incomodavam muito, mas eu não sabia que isso se tratava de temperamento. Eu achava que isso era algo relacionado. Enfim, eu não conseguia compreender muito bem. Isso me gerava uma ansiedade, né? Eu queria. Uhum. Deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp, porque senão vai ficar dando barulhinhos aí. Mas então eu ficava muito ansiosa. E aí, quando eu procurei o auxílio terapêutico, a minha terapeuta disse para mim assim: bom, o nível de ansiedade está muito alto, então a gente vai precisar aí fazer uma consulta com o psiquiatra, entrar com o ansiolítico, para a gente diminuir, estabilizar, para a gente começar o tratamento, porque senão a gente não consegue. Você está muito ansiosa, seus níveis estão assim altíssimos. Aí beleza, comecei o tratamento e aí eu conheci depois de um tempo a teoria dos 4 temperamentos. Quando eu conheci, eu falei, é isso. Exatamente como eu sou, assim, eu me identificava, eu olhava aquilo e falei, meu Deus, como assim? É isso, sou eu. E aí, a partir disso, a partir desse olhar do temperamento, de compreender que o mundo me costurava de determinada forma, em razão do meu temperamento, me fez ter mais paciência comigo. Então, eu comecei a não minimizar as minhas fragilidades, não é isso. Eu comecei a compreender as minhas fragilidades, a aceitá-las e administrá-las através do processo terapêutico mesmo, né? A minha psicóloga me auxiliou nesse processo, nessa caminhada, que Uhum. foi uma caminhada árdua, né? Já tive alta, já voltei de novo, já tive alta, mas assim, é uma luta constante, uma luta diária. E aí a gente tenta conquistar as virtudes, né, necessárias para combater essas nossas fragilidades, né? Então foi assim fundamental. E depois eu acabei não precisando mais tomar remédio para. E hoje eu não me considero uma pessoa. Eu tenho uma ansiedade hoje que é uma ansiedade normal, que é uma ansiedade que eu acho que é uma ansiedade natural do ser humano de um modo geral. Uhum. Mas num Sim. contexto, alguns episódios na vida me trazem né, determinadas angústias e tudo mais, mas eu não sou mais aquela pessoa extremamente ansiosa. Inclusive, a Uhum. ansiedade, ela refletia no meu peso, né? Ainda reflete um pouco, mas era muito. Eu pesava 107 quilos. E, assim, eu era obesa, num nível muito grande. E, enfim, é tudo, né? Eu carregava o peso do mundo nas costas, enfim. Então a gente foi trabalhando isso na terapia e a compreensão dos temperamentos e do meu temperamento propriamente dito me fez ter esse despertar. E aí, quando eu comecei a estudar sobre o meu temperamento e eu comecei a compreender o temperamento do outro, eu comecei a ver o outro também de outras formas e as minhas relações começaram a mudar em razão disso. E automaticamente meu processo terapêutico foi evoluindo de um modo geral, tanto Uhum. refletindo no meu interior, como refletindo nas pessoas que comigo conviviam, né? Então foi fundamental para o meu processo terapêutico conhecer os 4 temperamentos para poder lidar com as minhas fragilidades, né? E também potencializar as qualidades que eu tenho. Sim, legal. E, bom, você falou que conheceu os temperamentos e tal, e o seu temperamento, né, eu disse ali que é expressivamente, né, não tem como não perceber, para quem conhece o temperamento, não tem como não perceber né, essa alegria, esse sorriso, esse brilho no Ai, rosto, essa comunicação bem alegre, expansiva de uma pessoa sanguínea. E como é que foi para você, né? Como é que foi para você, assim, se perceber sanguínea? E desde já você começa aí com as características, tanto qualidades quanto alguns defeitos que manifestou, né, a ansiedade aí, porque a ansiedade ela manifesta tanto fisicamente, como eu disse agora há pouco, né, no corpo físico, tem aquela ansiedade normal, né? Pessoal que está aqui, eu tenho até uma live falando sobre ansiedade
e tem aquela ansiedade normal que te atravessa, que te toca, faz você reagir de certo modo. Só que o sanguíneo, ele reage diante da ansiedade de certo modo específico. Como você, como sanguíneo, reagia àquilo que te tocava e te deixava ansiosa? Então, eu reagi de um modo muito, como que eu posso dizer? De um modo muito imediato, né? O sanguíneo, ele tem uma das características do sanguíneo, uma das fragilidades, é esse imediatismo, né? Assim, essa coisa do hoje. O sanguíneo vê o hoje, ele pensa no hoje, ele não fica refletindo, e porque as impressões do mundo não marcam ele. Então, o sanguíneo de um Tem muita cernóide profundidade, né? não tem essa profundidade. Então, o sanguíneo, o que ele faz? Ele não fica muito fixado no passado e no futuro. Ele vê o hoje. Então, ele tem essa necessidade. Uma outra característica do sanguíneo é ter apego, assim, um apego além do normal. Todo mundo quer, o cérebro quer economia de energia, né? De um certo modo. O cérebro quer o Sim. gostosinho. Mas o cérebro do sanguíneo, ele quer o gostosinho 3 vezes mais do que os outros temperamentos. Constante, um gostosinho constante. Exatamente. Então ele está sempre em busca do prazer, do sofá, ele está sempre em busca dessas coisas relacionadas ao bem-estar, né? Não se preocupando. Aí falou que tem um grau de dificuldade, ele já desiste, ele já tem aquela inconstância. Então isso Uhum. trazia e gerava uma ansiedade muito grande, que era característica do meu temperamento. Né? Eu não conseguia compreender, mas a partir do momento que eu compreendi que essas fragilidades atingiam diretamente o meu processo de ansiedade, então eu comecei a trabalhar isso, né? E também a ter Uhum. calma, né? Porque o sanguíneo, ele quer tudo para ontem, aquela coisa assim muito intensa nesse sentido de, eu quero Sim. agora, quero... Então, peraí, e também tem uma necessidade muito grande de agradar as pessoas que o agradam. O sanguíneo tem essa Uhum. característica. Então, assim, Sim. dificuldade de falar não, porque ele quer agradar o coleguinha, ele não quer se indispor de determinadas formas, por mais que ele reaja muito rapidamente, sem pensar, mas isso também traz uma certa angústia, uma certa ansiedade. Então, essas Sim. fragilidades, Uma certa frustração, né, por não conseguir cumprir com aquilo que isso, queria cumprir, né? isso, Uma frustração exatamente. constante, de Isso, e não aí ser constante, né? isso, porque assim, você quer uma coisa, vamos supor, eu quero aprender a tocar violão. E aí eu começava, nossa, compro o violão, aí toco o violão, primeira semana faz o violão, e aí conta para todo mundo que o violão é maravilhoso. Aí Aham. quando Aí na terceira semana que o dedo, na segunda semana que o dedo já começa a ficar quebrado, Aham. você fala, nossa, esse negócio é muito difícil, não dá. Ai, ficar concatenando aqui meu dedo com o cérebro e a partitura. Esse negócio não é pra mim, não. Aí você vai lá e desiste daquilo, deixa o violão no canto, se lasca pro, enfim. Então, assim, todas essas Aham. questões geram uma ansiedade, né? Essa angústia de não ter essa constância no final das contas. E aí, Uhum. o que eu comecei a Uhum. trabalhar também, junto com essa ansiedade, todas essas fragilidades? As minhas qualidades, porque todos nós temos, né? Como você falou, fala um pouquinho Claro. sobre as qualidades do sanguíneo. O sanguíneo é extremamente expansivo, é uma pessoa extremamente generosa, autoastral, otimista, Agradável. Agradável de conviver. agradável. Ele é a festa, né? Assim, ele é o, como diz, o arroz da festa, né? Todo mundo tá, ele tá no meio de todo mundo, conversa com todo Sim. mundo. Enfim, é aquela pessoa espirituosa, aquela pessoa caridosa, bondosa, como eu disse, generosa. Uhum. Então, assim, o sanguíneo tem inúmeras qualidades. E quando o sanguíneo ele Uhum. tem uma instalação na realidade, uma maturidade, um caminho em busca das virtudes, o sanguíneo, ele, assim como todos os outros temperamentos, ele é assim, imbatível, grandes santos, né? Grandes Sim, santos. sim, verdade. E algo que ajuda na ansiedade, não só do sanguíneo, mas de maneira muito particular do sanguíneo, como ele dispersa muito rápido, né? Dispersa muito rápido, ele perde a concentração, né? Ele pode ser confundido com TDAH, com déficit de atenção, hiperatividade, Gente, né? Então, assim, às vezes a escola, a própria, próprios psicólogos que não levam, não dão credibilidade para a sabedoria dos temperamentos acabam diagnosticando como né, hiperativo, criança hiperativa, sendo que é sanguíneo.
ele gosta de brincar, ele tem energia, tem uma energia profunda, né? Muita energia, tem que gastar essa energia e direcionar essa energia, porque senão ele vai se frustrar, porque as pessoas vão falar para ele que ele enche o saco, que ele é intrometido, que ele é invasivo, né? Que ele invade as conversas, invade espaço, não respeita o espaço dos outros. Então, assim, ele precisa, para ordenar e direcionar essa energia, eu percebo, e para ajudar na ansiedade dele, de vida interior, silêncio, meditação, de recolhimento, né? E aí na terapia, principalmente aí na terapia cognitivo-comportamental, tem a parte do mindfulness, né? Que é aquela atenção plena. Ele precisa de um exercício de atenção plena. E aí você falou, exercício de presença, que é recolhimento mesmo. Você para, respira, sente a natureza, sente, leu uma frase, fica ali naquela frase, mastigando aquela frase, para que essa frase, esse versículo talvez bíblico, ou aquele texto, aquele pequeno parágrafo, te toca e te marque de maneira muito mais profunda, porque é próprio do sanguíneo não ter profundidade. Então, é um exercício que ele pode adquirir. Ele tem essa tendência à dispersão, mas com o esforço, com a educação do temperamento, com o processo terapêutico, ou por esforço próprio mesmo, com uma direção espiritual, ele vai adquirir essa virtude. E aí ele vai amadurecendo a própria personalidade dele. Né? Porque é um caminho, é um itinerário do amadurecimento do sanguíneo, como de qualquer outro temperamento, né? Sim, sim. Nossa, é fundamental. A Lécio Divina é uma coisa que é muito legal para o sanguíneo. Aqui, quem não sabe o que é uma leitura orante da palavra, né? Assim, eu digo quando você está falando sobre essa questão espiritual, né? É importante essa meditação. Então, quando você faz, você fica ali ruminando aquilo. A natureza, o contato com a natureza é fundamental também para o sanguíneo. E uma coisa também que é muito importante para o sanguíneo é tentar se organizar no sentido de agenda mesmo. Que seja uma agenda, que seja um Trello, que seja, enfim, uma ferramenta que o auxilie a cumprir. E o sanguíneo, por ele ser muito do momento, por ele ser muito empolgado, ele quer abraçar o mundo e ele não consegue. Então, o que acontece? Ele se compromete com 1 milhão de coisas e no final das contas ele fica assim, ó, fazendo isso daqui para conseguir dar conta se ele for responsável. E se ele não for responsável, ele vai deixando as coisas pelo caminho. Então, assim, é importante colocar hierarquia nas coisas, né? Eu até já indiquei esse livro e você já até repostou aqui, que chama Virtude da Ordem. Esse livro, ele é fundamental para o sanguíneo, ele é fundamental. E não é questão espiritual, não é nada disso. É relacionado a dar a importância à agenda, ao cumprimento dos deveres, né? Minimamente possível, né? Vamos lá, vamos hierarquizar o que é de fato importante. E a partir disso cumprir. Começa com uma coisa por semana, depois por 2. E aí termine aquilo, né? Essa semana eu estava conversando com a minha cunhada, um parêntese aí. E aí a gente conversando, eu falei, nossa, Mariana, eu tô com uma ideia isso. Aí, Mariana, Nai, vamos fazer o seguinte? Vamos terminar aquilo que a gente está pendente? Aí eu... o que a gente está pendente mesmo? Aí ela... A gente está pendente disso, isso. Eu falei, tá bom, então vamos terminar isso. Então, assim, tem que ter um melancólico, um fleumático, um polêmico para dar uma puxada no sanguíneo. Isso, para dar uma puxada, que senão se perde. E ajudar. É fundamental. Sim. Eu sempre oriento os pacientes a saber o que vai acontecer amanhã, por exemplo. O que vai acontecer amanhã no seu dia? Você precisa ter uma certa previsibilidade. E quando você tem uma certa previsibilidade, você tem uma sensação de controle e diminui a intensidade da ansiedade. Porque o que é a ansiedade? É a perca do controle. Você se percebe que não está controlando, você fica ansioso. Você não controla um cachorro, um pitbull correndo atrás de você. É óbvio que você vai ficar ansioso. Então, você tem certa previsibilidade do seu dia, diminui a intensidade da ansiedade, a pressão que você sente sobre você diminui, porque você sabe o que mais ou menos vai acontecer, né? Isso ajuda aí o sanguíneo que dispersa rápido,
né? Sim. Bom, agora, né, você falou de você como sanguínea e a gente elaborou bastante aí. Eu, né, descobri ali quando eu estava num processo, numa comunidade religiosa que eu fiz parte durante 5 anos e meio, e em um momento lá formativo, acabei descobrindo meu temperamento, não conhecia nada, assim, só tinha ouvido falar de um livro e tal, Temperamentos Controlados pelo Espírito, eu acho que é até um pregador evangélico, O eu acho. Pastor. Foi o primeiro livro que eu li também. Isso, eu ouvi falar, só não sabia. E até que numa conversa, num processo de formação formativo, eu acabei descobrindo, né, do meu temperamento mais colérico. E realmente, quando eu me dei conta, é bem colérico mesmo. E vim de uma convivência com um pai alcoólatra e meio arrogante, meio ignorante. Então, eu reproduzi mais ainda isso tanto pela convivência quanto pelo temperamento. Então, assim, potencializou mais ainda a ira, a fúria, a impulsividade, a agressividade, né, a cara fechada, né? Então, assim, e foi sendo trabalhado a virtude da humildade, que é tão necessária para o colérico, que tem essa impulsividade, essa liderança e passa por cima, chama o melancólico, fleumático, burro, de lerdo, de sonso, né? Não sabe lidar com o tempo do outro, né? O sanguíneo não compreende a emoção do sanguíneo, né? Precisa segurar a impulsividade e reconhecer empatia, precisa de humildade e empatia, né? Com o outro. É um exercício, é uma violência que ele precisa fazer com ele mesmo. É claro, todos precisam a partir dos seus defeitos, mas sim, o colega precisa segurar essa ira, essa impulsividade e direcionar, né, de maneira muito particular para a religião, para o esporte, que freia essa impulsividade agressiva, essa agressividade dele. Então, a religião e o esporte, a esmola e a busca por humildade, aí entra aí no princípio religioso, aquilo que São João Batista vai falar para Jesus, né? É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, essa é a frase do colérico. É necessário que o outro cresça, que o Cristo cresça, que, sei lá, a esposa cresça, o servir cresça, o esporte cresça, a religião cresça, para que eu diminua, porque senão ele vai atropelar, ele vai ser arrogante, vai ser ignorante, vai dar ruim, vai dar merda. Essa é a verdade, vai dar ruim. Né? A ansiedade se manifesta com irritabilidade. Ele está ansioso, ele se fecha e manifesta-se com irritabilidade, com a ira, com silêncio amargo. É um silêncio amargo, não silêncio de paz, de amor, de caridade, de Sim. serviço. É um silêncio rancoroso, né? Rancoroso no sentido que ele guarda e fica mastigando aquele rancor, né? E a ira faz ele jogar na cara, né? A ira, a raiva, a impulsividade faz ele vomitar abelhas, né? Vomitar marimbondo nas pessoas, cuspir marimbondo. Então, assim, é um exercício mesmo de violência consigo mesmo, né? Porque os violentos herdarão o reino dos céus, É isso né? aí. Então, assim, né? É necessário literalmente que ele baixe a bola, abaixa a bola, para que o outro cresça, o outro apareça mais. E eu, particularmente, quando descobri isso, foi uma experiência muito boa de metanoia mesmo, de conversão, de mudança de mentalidade, de comportamento, onde, literalmente, o silêncio se tornou mais frutuoso, não um silêncio amargo, mas um silêncio mais doce. Ah, ok, beleza. Respeitar o espaço do outro, o momento do outro, né? Respeitar, é um exercício ainda para mim, né? Respeitar aí essa euforia do sanguíneo, esse oba-oba, né? Que às vezes o colega que quer levar a sério, tudo a sério, muito ferro e fogo, muito a sério, não tem essa flexibilidade que é tão necessária para a gente. Porque, né, eu sempre falo para os pacientes, se eu pegar isso e eu fizer isso, vai quebrar. Agora, se eu pegar, né, isso aqui, meu óculos, e fazer isso, não vai quebrar, porque tem uma flexibilidade. O
colérico ele precisa aprender a ter essa flexibilidade, senão ele quebra. Ele quebra como? Com a ansiedade, com a depressão, com, com a falta de pessoas ao redor dele, que ele se torna amargo, ele se torna um balde de vinagre, né? Ele se torna pior que uma limonada azeda, né? Tem até uma metáfora que uma gota de mel atrai muito mais abelhas do que um balde de vinagre, né? Do que um tonel de vinagre. Então, assim, ele precisa aprender essa doçura e a humildade é o caminho, né? Eu percebo, assim, que a humildade, é o servir. Servir para o colérico, né? Ajuda muito ele, né? E eu te pergunto, qual a sua experiência com os coléricos, né? Nossa, a minha experiência, como sempre, né? Acho que o sanguíneo ele tem boas experiências com todos os temperamentos, né? Mas a minha experiência com os coléricos, assim, o que você falou é impecável. Não tenho assim, até porque você fala em causa própria, né? Advogando em causa própria. Então, Sim. com Bom. muita propriedade você trouxe esses fundamentos do colérico, né? Assim, uma coisa muito interessante que certa vez eu ouvi da minha psicóloga falando para um colérico é que, às vezes, o colérico, como você disse, não tem essa flexibilidade, né? E aí, essa analogia que você fez com o óculos foi sensacional. E ela fez uma analogia com uma árvore, que ela dizia que o colérico precisa entender. Ela não falou exatamente, ela disse para um colérico, mas esse colérico não sabia sobre os temperamentos, né? Enfim, Sim. são situações que a gente não pode falar aqui, mas a analogia foi a seguinte. Vocês são profundos também, né? Vocês são muito profundos, enraizados Sim. na sua honra, na Guarda, sua né? justiça, A marca. né? Então, aquela coisa que marca, aquela coisa toda. Então, assim, Uhum. ela disse assim, você, colérico, precisa aprender a ser como uma árvore que tem raízes profundas, fixas, mas que com vento consegue balançar. Com vento Uhum. permite que as folhas caiam e cresçam Uhum. novamente. Que pessoas se ajuntem para poder, de alguma forma, ir lá e adubar aquela árvore, aquela raiz, para poder dar vida, para poder dar um gás, um ânimo. Então, acho que essa analogia da árvore é uma coisa que me marcou muito, porque é exatamente isso, né? E essa questão que você disse sobre a esmola, assim, o colérico, ele tende a dar a esmola e se orgulhar da esmola que deu, principalmente se a esmola for boa, né? Soberba é um defeito Uma soberba, dominante. uma Misericórdia, soberba. né? Ah lá, também. Ou Orgulho, então, exatamente, ou então ele faz assim, eu não vou dar esmola. Vou dar esmola para quê? Vou dar esmola para aquele cara para usar droga? Meu dinheiro? julga, condena. Isso aí. E, Aham. assim, gente, eu queria que vocês fizessem uma experiência, vocês coléricos que estão aqui exercendo a humildade. Faça uma experiência. O Ademilson, ele estava comigo, com certeza, no dia nessa aula da certificação da Escola de Negócios, onde o Arno disse que ele falou assim: experimente dar uma esmola mesmo, R$ 50, R$ 100. Não sei se você estava nessa aula, acho que sim, né? Tá, E aham, veja o que que aham. acontece. E veja o que que acontece. Dá Cara, mais que o esperado, né? mais do que o esperado, exatamente. Faça o seguinte, você colérico, se você tem essa oportunidade, pegar 20, 50, R$ 100, faça isso. Dê essa esmola e experimente a sensação. Observe a sua sensação. O que que aquilo te gerou? O que que aquilo te causou? Eu fiz essa experiência e foi assim, surreal para mim, que sou uma pessoa completamente desapegada. Eu, por mim, você fala assim, tô precisando. Você fala assim, Nair, você tem aquele livro? Menina, eu tenho. Mas eu dei para fulano. Aí eu compro o livro de novo. Aí alguém tá sofrendo perto de mim, tá precisando. Eu falo, olha, toma esse livro aqui, que ele é ótimo. Então eu rasgo Sim, minha sim. blusa e dou para você, se tiver com frio. O colérico, ele não é muito assim. Então, assim, o exercício foi sensacional para mim, Denilson. Eu acho assim que, Sim. nossa, se eu pudesse recomendar, nem que seja assim, R$ 20, que é um valor muito mais esperado, que geralmente você dá dois, você dá R$ 1, você dá R$ 5. Se você não tem como Sim. dar, dá 20, vintão, dá um vintão para você testar.
Cara, para o Sim. colérico, isso vai ser uma experiência fantástica. E principalmente observe o sentimento. É um sentimento de quê? Nossa, eu sou bom, sou fodão, dei R$ 100 de esmola. Ou, Uhum, uhum. e trabalhe em cima desse sentimento, sabe? Porque eu acho que vai ser fundamental, sensacional. Faça uma experiência e depois me contem. Então, Sim, assim, eu não tenho, verdade. é irretocável o que você falou. Não tenho nada a acrescentar no Aham, colérico. Acho que tem que trabalhar a aham. humildade, né? O servir é importantíssimo. Servir e não reclamar. Né? Apesar da murmuração ser uma característica muito forte do melancólico, e o colérico não tem paciência para esse tipo de murmuração, Aham. ele tende a ser muito reclamão quando a vontade dele não é feita, né? Ele fica muito irritado. Então, assim, segurar esse ímpeto, né? Essa ira e tudo mais. É isso. Uhum, perfeito. É interessante que tem um livro chamado Não Leve a Vida Tão a Sério, né? E é perfeito para o colérico, porque ele leva muito a sério. As coisas quer levar a sério, a ferro e fogo. E não tem, como eu disse, sobre a flexibilidade, ele precisa aprender com o sanguíneo essa leveza, e brincar, e dar risada, e, não se apegar, porque ele se apega, ele é rancoroso, então precisa esquecer, aprender a esquecer, aprender a relevar as coisas, né, e levar com mais leveza. Então, né, fica a dica do livro, né, não leve a vida tão a sério. É bem interessante mesmo para os coléricos aí adquirir essa virtude da leveza, né. E, bom, tem aí Verdade. o fleumático, tem um fleumático melancólico ainda, e, bom, fleumático, né, eu como colérico olho, eu lembro do Alesma, né, eu lembro do Alesma, eu olho assim, gente, é uma ameba, é um verme, é assim, não é o julgamento já do colérico, né, é um nada, porque eu olho assim, gente, é um amorfo, é uma coisa, gente, de outro mundo, gente, pra que Apática, ele né? presta? Ele é uma pessoa apática, ele tem anemia, ele vive uma constante anemia, só pode. Preciso de... A Evelyn estava aí, ô Evelyn, doutora, passa uns suplementos para os pneumáticos aí, que parece que eles são, né, anêmicos, né? Mas não é. Eles têm essa característica mesmo de mais essa passividade, essa estabilidade, né? Eles têm Sim, essa, parece que eles não reagem, mas eles têm esse equilíbrio, meio que parece que um equilíbrio próprio deles, né? sim, Isso é lindo de se ver. Eu aprendo demais, porque o colega e o sanguíneo precisa aprender demais com o fleumático essa estabilidade, essa paz, esse olhar sim, sereno de não julgamento, sim, né? E a ansiedade aparece no fleumático, tanto o sintoma físico, né, como em todos, aparece, mas com pensamentos de que eu não vou conseguir, né? Porque ele às vezes não se vê capaz, como um colérico que vai e enfrenta, ele não tem essa energia, ele às vezes ele às vezes se frustra e deprime porque ele queria ser igual o sanguíneo e o colérico. E vai, sim, enfrenta, e faz, e fala, mas ele não sim, tem esse gás, ele não tem sim, esse gás. E aí ele murcha. Por sim. isso que ele não quer contar. Sim, e o Né? fleumático tem uma. Desculpa, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Não, então, e o fleumático, ele tem essa. Por ele ser um. Alguns livros que eu li, um deles falava que o fleumático é a espinha dorsal dos temperamentos da sociedade, né? Ele é o que tem mais paz, é o que tem mais É o tranquilidade, diplomata, né? paciência, É o. temperança. Exatamente. E aí, uma coisa que o fleumático não gosta é de briga, de confusão, ele está sempre dentro do mundo dele. Então, ele evita toda e qualquer fadiga. Então, assim, o Hum, fleumático, ele simplesmente ignora. Então, assim, a mulher tá lá brigando, não, não. O fleumático, ele tende a ser muito egoísta e ele é visto pelos outros temperamentos como uma pessoa egoísta. E aí você fala assim, nossa, ai, aquela pessoa é tão egoísta. Não, na verdade, ele está dentro do mundo dele. Não é porque, assim, ele pode até ser egoísta mesmo, mas você conhecer e compreender o temperamento a partir, né, disso daí que a gente está falando, você consegue
compreender melhor como ele vê o mundo e como o mundo costura. Então, eu acredito que uma das características que pode também trazer uma ansiedade muito grande para o fleumático é que ele é uma pessoa, assim, da paz. Mas ele vai guardando, assim, apesar dele não ter, e as impressões não ficam nele, ele é aquela pessoa extremamente paciente, aquela pessoa que, se não cuidar, se torna monótono, apático, mas Uhum. muito perturbado. Quando muito perturbado, você sai de baixo, porque o fleumático, ele arruma uma confusão. Se, assim, Uhum. é como eu já até disse isso em outra live, o fleumático é aquele cara, aquela pessoa, eu falo cara que meu marido é fleumático, que ele, assim, ele dá um boi para não entrar na briga, mas ele dá uma boiada para não sair dela. Então, Sim. é uma pessoa super tranquila. E aí, o que eu acho que uma das coisas que geram muita ansiedade no fleumático é isso, de não querer falar com o outro para não se indispor. Ai, vai dar tanto Uhum. trabalho para eu discutir, vai me dar uma preguiça para a gente resolver isso. Então, tá bom, você tá certo. É E o aí ele típico acaba. entra mudo e sai calado, né? Exatamente. Então ele acaba deixando as coisas para lá para não entrar em conflito, porque ele detesta qualquer tipo de conflito. Então, para não entrar em conflito, ele aceita o conflito. Então, assim, é, é muito ruim também, né, de certa forma. E isso faz o quê? Gera ansiedade. Que por mais que as impressões não fiquem nele, Uhum. isso pode gerar uma ansiedade, né? Porque vamos supor aí um Sim. casal de colérico e fleumático. O fleumático está sempre deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá. Uma hora o copo enche e entorna, né? E aí Aham. Sim, dá ruim, né? Então, assim, eu acho sim, que isso sim. é uma das fontes de ansiedade que, com certeza, o fleumático precisa trabalhar num set terapêutico. Não sei se você Sim, concorda sim. comigo. Não, é isso mesmo. Tinha uma paciente que o esposo dela era fleumático e ela era católica também e tal. Ela falou que ela olhava o esposo dela como um monge, que tudo tá bom para eles, chovendo, sol, faz chuva, faz sol, criança chorando, criança doente, tudo tá bom. Vai, dirige, vai, resolve, tudo no tempo dele, né? Só que se ele não cuidar disso, as pessoas vão passar por cima dele, né? Se ele vai se tornar um passivo, mas vai começar a prejudicar ele na vida do trabalho dele. Ele é muito prejudicado por essa passividade. Então, em terapia, a gente trabalha no fleumático muito mais essa passividade dele, que ele precisa fazer uma violência para reagir ao mundo. Ele precisa, meu filho, reage, senão você vai ser pisoteado. Se não correr, eles vão passar por cima de você. Então, é um exercício que ele precisa ir para vencer, porque senão talvez a ansiedade vai manifestar nele, vai. Só que ele vai querer ficar no conforto dele para buscar o alívio, né? Ele vai sentir essa ansiedade, vai ficar marcada nele e tal, vai ficar ali. Só que ele não vai extravasar isso e ele vai querer uma fonte, como todos, né? Mas ele, de maneira muito particular, ele vai ficar acomodado na zona de conforto dele, vai se isolar e vai querer o prazer dele, vai querer ficar ali, na dele, na caixinha do nada, vai ficar ali no jeitinho dele, né? E isso é ruim, porque às vezes ele tem uma esposa, às vezes ele tem filhos, às vezes, né, a pessoa tem uma família, tem um trabalho, e não pode se isolar. Ele não vai poder se isolar, ele precisa reagir, né? Então começa a trazer danos para a vida dele. Só que ao mesmo tempo é uma pessoa super responsável, né? Assim, como você estava falando, eu falei, o diplomata tem funções, quando aonde tem um fleumático ordenado, né? Onde tem um fleumático ordenado, ele consegue trazer estabilidade para o ambiente, né? Ele é uma fonte de estabilidade. E quando ele se perde, né, numa ansiedade, começa a se manifestar nele, e aqueles que estão ao redor dele não têm essa estabilidade, aí pior ainda, piora o ambiente. E Sim. ele tem que fazer esse papel de estável, de ordenar o caos ao redor dele. E se ele não faz isso, né, se ele não é esse princípio de estabilidade,
o ambiente, né, tal, a mulher é colérica, então a esposa é sanguínea, ela precisa de um princípio de estabilidade que o fleumático vai trazer. E se ele não traz, porque ele se fechou no mundo dele, aí, né, se perde, o sanguíneo vai se perder, o colérico vai se perder, né, claro que se não são ordenados, né. Então, assim, é necessário o fleumático valorizar esse princípio de estabilidade que ele tem, né, de estável, de entrar por aqui, sair por aqui, aquilo que não é relevante. Mas quando for relevante, ele ter essa violência com ele mesmo de agir. Não, eu vou agir. Ir ao encontro de resolver a coisa. Né? É uma violência para ele, mas é algo necessário para a família andar, Sim. trabalho andar, as Se pessoas não pisar posicionar. nele, Uhum. se posicionar. Ele precisa de ter assertividade, não ser nem passivo nem agressivo, como o colérico, mas ser assertivo. Né? Exatamente. E, por último, né, o pessoal tá gostando, deu um feedback pra gente aqui, né? Tem os comentários aí subindo que eu nem comentei sobre os comentários do pessoal. O pessoal aí está Pessoal, pelo descobrindo jeito, o temperamento do Mari. olha aí, Marília, acabei de identificar o temperamento do meu esposo. É isso, né? Que legal. A Nayara ela tá com as lives seguidas, né? Sobre os temperamentos, bem legal. Né? Dá para descobrir mesmo, assim, de maneira meio, né? A gente descontraída, tem como a gente descobrir, e é uma ferramenta, assim, que diminui, você faz se entender, você se entende, aí diminui a sua ansiedade. Primeira coisa, autoconhecimento. Você entende o outro, diminui a sua ansiedade também, porque o outro é fonte da sua ansiedade, o outro é causa da sua ansiedade, você não entende o outro. Né? É, Olha só como é interessante, né? Se você é colérico, você descobre o temperamento do outro, a sua ira diminui, a sua cólera diminui, né? Então, assim, verdade. tem toda uma sabedoria, um princípio de sabedoria, conhecer os temperamentos, que ajuda mesmo na ansiedade e nos relacionamentos, né? Sim, com certeza. E tem o melancólico, né? E aí, a sua experiência de sanguínea com o melancólico? Me conta. Olha, minha experiência com os melancólicos também são as melhores possíveis, porque eu sou rodeada por melancólicos. Minhas melhores amigas são melancólicos, assim, né? Minha mãe é melancólica. Enfim, tem uma galera muito boa. Eu sou assim, eu atraio os Atrai. melancólicos. A minha Aham. chefe é melancólica. Inclusive, ela está aqui na live, é psicóloga também, uma excelente psicóloga. Que Então, legal, que legal. a minha experiência com o melancólico é maravilhosa, porque o melancólico tem por si só, ela rindo aí, é você mesmo, minha chefe. Legal. O que acontece? A minha experiência com os melancólicos é a melhor possível. Por quê? O sanguíneo, por si só, é muito otimista, é muito alto astral, ele é muito, nossa, Uhum. vamos fazer, ele é muito empolgado. Então, ele traz um ar de vida, né, para o melancólico. Então, a minha experiência é ótima. O que eu acredito, o melancólico, ele tem características de fragilidade, o pessimismo, a autoestima baixa, um nível Sim. de autocrítica e crítica muito elevada. Então, ele tem um olhar sobre si relacionados ao seu julgamento com as coisas, né? Ele quer atingir sempre a perfeição, e a perfeição é algo que, né, para nós que cremos, só Deus alcança, né? Então, Sim, ele sim. acaba desistindo, às vezes, de projetos grandes, né? Porque quando o melancólico ele é ordenado, ele é assim, ele é o chão mesmo, né, da sociedade. Como a gente diz que a espinha dorsal é o fleumático, o melancólico é o chão, porque ele traz uma profundidade, né? Então, assim, quando ele é Uhum. ordenado, assim, não tem para ninguém também. Então, eu acredito que uma das fontes, né, e aí você pode falar muito melhor,
Uma das fontes de ansiedade que geram ansiedade no melancólico é esse pessimismo exagerado, acha que tudo vai dar errado, tem uma dificuldade muito grande em olhar para o futuro com um olhar otimista de que vai dar certo, por ser muito crítico com os outros e consigo mesmo, paralisa porque tem medo de julgamento, ele tem medo do que as pessoas vão pensar dele. Então, por exemplo, ele não vai vir aqui falar para você numa live se ele não tiver 100% de domínio sobre os temperamentos. Porque ele acha que as pessoas que têm aqui que falar, elas têm que ter um alto gabarito, serem expert naquilo que falam. Então, mas você nunca vai ser expert se você não fizer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso é uma fonte de sofrimento muito grande para o melancólico. Porque o melancólico, apesar de ser esse chão, dele ter essa profundidade, dele ser uma pessoa extremamente leal, se você quer ter um bom amigo, tenha um amigo melancólico. Ele é um amigo fiel, ele é um amigo, né, assim, profundo, é um amigo que te chama para a realidade, porque ele é muito realidade, ele tem uma dificuldade muito grande de sonhar. Como o sanguíneo ele voa sonhando, o melancólico pega o sanguíneo pelo chão, pelo pé e fala assim, não, é aqui, fica aqui, é no chão que você tem que estar. E o elemento da natureza que caracteriza o temperamento do melancólico é a terra, né? Então já aí temos uma pista, né, do que é o temperamento do melancólico. Então, eu acredito que é uma fonte muito grande de sofrimento, né, e de ansiedade, porque não consegue fazer as coisas porque fica preso ali nele mesmo, né. É como se fosse um cachorro dando voltas no próprio rabo, assim, aquela coisa assim, né? Ai, não vai dar certo. Vai dar certo sim. E aí eu vou cheio de ideias. Os melancólicos sofrem comigo. Sim, sim. E aí, o Nayara, o pessoal que está acompanhando a gente, bem legal. Assim, tem um princípio na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que que são as distorções cognitivas. Depois, se vocês se interessarem, me perguntem, ou então procura no YouTube. Por quê? Porque acontece a situação para o melancólico, ele tem a tendência de distorcer as coisas de maneira negativa. Tem um princípio negativo, ele distorce, né? Ele distorce um olhar, o colérico acordou de mau humor. Ele olha, né? A pessoa olha e fala, é comigo. Eu fiz alguma coisa, é comigo, já sou eu, vai dar errado, vai dar ruim, não vai dar certo. Né? Já interpreta de maneira negativa a realidade, já interpreta de maneira negativa a realidade, aquilo que circunda ele. Ele olha já com... vai dar ruim. Então, ele interpreta de maneira distorcida a realidade. E aí, durante o processo terapêutico, a gente trabalha justamente essas distorções cognitivas. A gente tenta trazer um pensamento mais realista. Por quê? Porque o pensamento, né, distorcido, ele afeta as nossas emoções de maneira negativa, trazendo aí um medo, uma ansiedade, uma tristeza, né, uma tendência maior aí à tristeza do melancólico, que ele guarda o passado, ele remói o passado, né, assim, de maneira negativa, né, então, assim, ele precisa de presença na realidade, precisa de presença, você precisa olhar de maneira mais concreta a coisa, tipo assim, né, o colega, você tá bravo comigo? Não. Ah, então eu acredito em você, ele precisa acreditar. Ele não precisa só interpretar. Ele não precisa interpretar de, não, será mesmo? Porque tá assim, tá pisando forte, tá olhando torto, tá falando grosso, tá com a cara fechada, é comigo. Não, ele precisa acreditar. Eu já perguntei. Ele não pode ficar remoendo, ele precisa tirar a prova. Né? Então, assim, ele precisa desse princípio de estabilidade. E outra coisa interessante, né, do melancólico, que meu irmão é melancólico, né? Não sei se ele está aqui na live, se tem alguém que conhece ele, enfim, ele traz essa característica do melancólico. E às vezes ele pede minha opinião, não é porque ele quer uma solução. Agora que eu comecei a entender, faz pouco tempo, não é porque ele quer uma solução. Porque o colérico, eu dou solução, né? A tendência do colérico é resolver o problema. Ele não quer saber de emoção, ele quer resolver o problema. Ele é uma avalanche, quer resolver o problema.
E aí, o melancólico, ele quer atenção, ele quer validação emocional, ele quer validação comportamental. Não, nossa, que legal, parabéns, é isso mesmo, vai dar certo. Nossa, você está um bom caminho, né? Ele não quer solução para o problema dele, ele quer atenção, ele quer colo, ele quer carinho, ele quer ser ouvido. Isso, ele quer ser ouvido. Né? A maioria dos meus pacientes são melancólicos, né? Não sei nem se tem algum paciente meu aqui. E eu fico ali, fico ali. Às vezes, esses dias eu atendi ela ficou 1h20 falando, né, assim, mas tranquilo, não era nenhum caso mais absurdo, assim, mais um caso depressivo e tal. Ela ficou 1h20 falando, e eu fiquei ali, né, fazendo poucas intervenções, e ela, até que ela cansou de falar. Falei, então, agora você bebe água, né, espera, se acalma, e agora eu vou te dar um feedback, né, vou te dar um retorno. Porque a tendência dele quer ser ouvido mesmo. Ele quer atenção, ele quer um ombro amigo, ele quer um ombro para repousar. E ele é um excelente amigo, é uma pessoa assim, de confiança profunda, né, igual você disse. Então, assim, a minha experiência com melancólico, enquanto terapeuta, é bom, mas enquanto pessoa é um desastre. Né? Assim, agora é que eu sei melhor, né? Porque depois de um processo formativo religioso, depois um próprio processo terapêutico, desde a faculdade eu fiz questão de fazer terapia durante a graduação, depois da graduação. Hoje, quando eu me percebo me perdendo, não só por questões de temperamento, mas sim em outras áreas da vida, vou marcar uma sessão aqui que eu não estou conseguindo sozinho, né? Então, eu olho e percebo que preciso aprender com o melancólico, aprender muita coisa com o melancólico, principalmente essa intelectualidade, essa profundidade do intelecto. Né? Ele é muito profundo, são grandes filósofos, grandes intelectuais, grandes cientistas, porque pegam o detalhe da coisa e vai com profundidade. Né? E o colérico ainda, ele é meio, por mais que seja profundo, ele dispersa um pouco por causa do ímpeto, por causa da fúria dele, por causa, né, do ímpeto, por causa da cólera, por causa do impulso, ele se perde ainda nisso, né? E o melancólico não, ele consegue essa profundidade de maneira assim muito mais magistral quando é direcionada para filosofia. Por exemplo, são bons, excelentes médicos, né? Excelentes cirurgiões, né? Eles são excelentes cirurgiões, né? Os melancólicos, porque eles eu não vou nem são comentar, cadê? Tem um aqui na live. Tem um aqui na live. Manifesta. Tem um aqui na live. Se manifesta, por favor, cirurgião. Olha só, e é melancólico. Não posso falar, não posso falar. Olha só. Então, assim, de maneira muito particular, são grandes... melancólico. Ele vai brigar comigo, que legal. Porque ele gosta. Ele fala assim, a gente não tem que ficar apontando o temperamento das pessoas. Eu falo, não tem mesmo, acho. Olha aí. Olha só. Se manifeste aí. São excelentes psicólogos também, com certeza. Sim, muita profundidade. Excelente psicólogo. Eu tô cercada só de gente competente e profunda, querida, tá vendo? Por isso minha experiência com melancólicos são maravilhosas. Olha só. Que bom que você tem melancólico ao seu redor para puxar você para a terra chamando. Minha mãe me chama pra terra todo dia. Ai, gente, expondo o temperamento dos outros. Mas elas já se declararam com esse temperamento, né? Não tô expondo ninguém. Mas é verdade. Que legal. Você tem toda a razão. Que legal. Bom, é isso, né, Nara? Como é que o pessoal... O sanguíneo tem que parar de ler o comentário, o Ademilson. Dispersa, não presta atenção na live. Isso, viu? Eu tô sem óculos, eu fico assim, eu tô lendo. Então pode continuar. Não vai ter um... Eu olho, né, percebo o sanguíneo assim, é igual uma borboleta, então beija-flor, ele fica ali, fica voando, né, voando mesmo. Assim, opa, vem aqui, minha filha, puxa, vem aqui. Né? É isso mesmo. Mas, bom,
Pessoal, gostaram da live? Dá um feedback pra gente, né? Tirem aí Isso um aí. print com o nosso sorriso maravilhoso, esse sorriso largo do nosso sanguíneo, né? Uma coisa que expande, uma coisa boa, né? Coisa agradável. Marquem a gente, compartilhem essa live, né? Muito legal, Nayara. Obrigado por aceitar o Eu que convite, por agradeço. participar. Foi muito frutuoso. Estou muito empolgado, né, com Com essa sua, certeza. né, com a sabedoria que Empolgação. trouxe para gente. Aham, essa empolgação, essa motivação, muito legal, né? Conte comigo, né? Conte comigo. A gente está junto na certificação. Daqui a pouco você está formada. Vou te enviar uns pacientes que eu perceber que eu não dou conta e talvez você dê, né? É, enfim, estou à disposição mesmo, pessoal aí estão elogiando, que legal. Olha, eu que E agradeço bom, o convite, muito obrigada, me senti muito honrada e muito feliz porque eu te admiro muito enquanto profissional. É um profissional que hoje na psicologia, né, quem tem um pouco mais de cuidado sabe que não é para qualquer um que você deve encaminhar uma vida, né? Porque a psicologia se trata disso, né? E com certeza eu indico a sim. Denilson aí para todo mundo, porque é uma pessoa extremamente confiável, enfim, estudiosa e comprometida, né, com o outro. E é isso, muito Uhum. obrigada. Obrigado. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. E vamos fazer mais lives, adorei, achei que foi ótimo. Vamos nos programar próximos temas e é Com isso, pessoal. certeza. Obrigado pela presença de vocês, né? E a gente vai se falando, estamos aqui, pode chamar no direct, a gente ajuda, a gente encaminha, enfim. Obrigado mesmo pela participação de todos vocês. E tchau, tchau. Até mais, Tchauzinho, hein? gente. Boa noite.